Fala pessoal, tudo bem? Algumas pessoas me perguntam o que são projeções financeiras e a grande verdade é que eu nunca vi uma definição que me deixasse satisfeito. Então eu vou fazer a minha aqui agora. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal. Tá legal? Então vamos falar de projeções financeiras, que são, na prática, o planejamento financeiro de uma empresa. E eu gosto de imaginar mais ou menos a seguinte cena. Você está ali no cinema, sentado, e lá atrás alguém está projetando na tela o filme, né? Então você consegue, sentado ali junto com muitas outras pessoas, assistir muito claramente as cenas do filme, entender exatamente o que está acontecendo. Então, você está sentado ali e alguém está projetando na tela uma história e você tem muita clareza do que está acontecendo naquela história, cada passo, cada cena, o começo, o final. E eu entendo que a projeção financeira é mais ou menos a mesma coisa. Então, alguém está projetando na tela, no caso, na tela de um computador, uma história. Então, é a projeção financeira da história das finanças de uma empresa. Então, você consegue entender o que está acontecendo ali no começo, como é que começa essa projeção, né? Quais são as variáveis que estão sendo consideradas, né? Número de clientes, quanto que custa o serviço ou o produto daquela empresa, as despesas. Então, você vai contando uma história ali com as variáveis, né? Então você tem o começo da história, você tem o meio e você tem o final. O final da projeção financeira é quando você apresenta o resultado da empresa com relação ao futuro, né? Então a projeção financeira ela diz respeito ao futuro das finanças da empresa. Então você consegue projetar numa tela o futuro dos números da empresa. Então você consegue ver com clareza o que vai acontecer ou, no caso, o que poderia acontecer, né? Porque ninguém consegue prever exatamente o que vai acontecer com relação aos números ou finanças da empresa, né? Uma outra figura de linguagem legal é a questão do arremesso, né? Então, porque a projeção financeira, a palavra projeção, a definição de projeção é lançar ou arremessar. O que, no caso? A gente tem os números da empresa, a gente consegue saber o que aconteceu no último ano, no penúltimo ano e assim por diante, nesse mês, né? A gente sabe o que aconteceu com relação ao passado, né? O que aconteceu com relação aos números da empresa que já estão fechados, né? O que a gente vai lançar ou arremessar? A gente vai pegar esses números que a gente tem hoje e a gente vai tentar arremessar, ou seja, a gente vai tentar estimar, a gente vai tentar entender o que vai acontecer com relação ao futuro desses números, né? Então, a palavra projeção também tem esse significado de tentar lançar para o futuro, no caso, né? E a gente tentar enxergar, mas eu gosto bastante dessa figura de linguagem da tela do cinema, né? Porque eu falo bastante que a modelagem financeira nada mais é do que contar a história, né? A gente ouve a história da empresa, do projeto, do produto, do que quer que seja, para que a gente possa contar uma história. Então a gente projeta da mesma forma como se projeta um filme na tela do cinema. Nós, como modeladores financeiros, a gente projeta a história futura dos números da empresa, né? Então eu acho que essa é uma forma de definir as projeções financeiras de uma maneira mais clara para a gente entender sem muita tecnicidade, né? Sem ficar falando muito de termos técnicos, EBIT, da margem operacional. Então eu diria que essa é uma projeção, uma definição de projeção que me agrada, né? Que para mim faz algum sentido e eu queria saber o que você acha. O que você achou dessa definição? Que outra definição você teria? Deixa aqui, eu queria ouvir o seu comentário e poder responder de volta também, tá legal? De resto, eu espero que você esteja já me seguindo no Instagram, é ricardo.giacomo.maluf e eu costumo responder as perguntas que chegam via direct lá, então segue lá e manda o seu comentário também, tá? De resto, se você achar que esse vídeo aqui ajuda alguém a entender um pouquinho mais de projeções financeiras, fica à vontade, encaminha, porque pode ser interessante para essa pessoa assistir, tá legal? De resto, eu espero que você esteja inscrito no canal para que a gente então possa se ver nos próximos vídeos, tá legal? Valeu, até lá!